Oi, pessoal, boa tarde. Bom, hoje, diferente das palestras que eu costumo falar sobre wearables, internet das coisas, hoje eu vim trazer uma experiência que eu tive no continente africano. Foi uma coisa muito diferente para mostrar para vocês que eletrônica não é coisa só para adulto, é coisa para criança também, e falar desse projeto que me tornei madrinha com muito orgulho, que são os Candengue Cientistas. Bom, falar um pouquinho só da minha bio, apesar da Yara já ter me apresentado, falar das minhas experiências anteriores com criança e eletrônica, quem são os pais Candengue Cientistas, que todo mundo está curioso para saber quem são eles, como a Proger foi parar em Angola, as campanhas que nós fizemos para as doações para as crianças, como a gente realmente se encontrou esse ano, o projeto Encontro Brasil-Angola, os projetos que as crianças realizam e como as pessoas estão ajudando o projeto. Bom, eu sou professora na ETEC Albert Einstein, no curso técnico em eletrônica. As matérias que eu passo são voltadas para a programação de microcontroladores. Então, essa parte de Arduino, ESP8266, essas coisas são a minha praia. Eu sou formada pelo Instituto Federal de São Paulo em Engenharia de Controle e Automação e fiz também curso técnico em Automação Industrial. Minha experiência é com Arduino, circuitos festíveis, internet das coisas, e o pessoal coloca vários apelidos em mim devido aos projetos, como o meu amigo Renato Paiotti. Ele fala que eu sou a menina brilho, ou eu sou a doida das plaquinhas, a menina do Arduino. Então, quando o pessoal fala de Arduino, muitas vezes o pessoal relaciona meu nome. E sou madrinha do projeto Candengue Cientistas, que é o tema da palestra de hoje. Bom, qual foi a minha experiência com as crianças antes de conhecer o projeto Candengue Cientistas? A primeira foi um freelance que eu fiz numa escolinha maker, né? Eu coloquei maker porque não era tão maker assim como eles diziam. O que as crianças faziam lá? Eles executavam projetos prontos. Então, não era bem a criança que chegava e falava que queria desenvolver alguma coisa. A criança chegava lá e o pessoal falava, ó, você vai construir isso aqui ou você vai fazer isso aqui. Então, a criatividade mesmo da criança era escolher se o projeto era azul ou verde. Não era tão aberto assim. As crianças também tinham muitas restrições com o uso de ferramentas. Eles tinham painéis enormes com várias ferramentas, mas eles separavam muito por idade e tinha muita restrição. Então, não era qualquer coisa que a criança podia pegar, né? Tanto que uma coisa que eles falavam lá não era para falar para a criança que algo era perigoso. Não podia usar a palavra perigoso, tinha que usar que era para a segurança dele. Então, até a palavra não pode, porque é perigoso, a gente não podia usar. Tinha que falar que era para a segurança deles. Então, a criatividade deles não era tão assim... Você não podia expandir tanto. Tanto que um caso que eu vivi lá foi de uma criança que chegou e queria fazer um robô, só que o projeto que era dado para aquela criança, naquele tempo que ele ia ficar lá, era um projeto de um lançador de avião de papel. E a criança ficou revoltada porque a mãe falou que era um local criativo e não foi bem isso, e a criança começou a chorar a ponto de ter que ligar para a mãe e levar a criança embora. Então, eu fiquei muito marcada com essa experiência. Uso de EPIs, então, equipamento de proteção, a criança era toda blindada para usar qualquer coisa. Eles não podiam chegar, às vezes, nem perto de cola quente, de coisas do tipo assim. E classe A, eu digo que só acessava a escola quem tinha realmente dinheiro. Então, não era algo aberto para crianças pobres, as crianças tudo lá classe A, levadas por pais, mães, seguranças, era muito assim a experiência que eu tive lá. A segunda experiência foi em unidades do SESC. Então, eu comecei a dar algumas oficinas pelo SESC São Paulo e a primeira oficina foi essa aqui no SESC Pompeia. As crianças, junto com os pais, construíram uma máscara de carnaval que piscava. Então, teve uso de ferro de solda, teve uso de outras coisas, mas eles já não estavam tão presos como naquela escolinha onde eu passei. Eles estavam junto com os pais, então era uma oficina pais e filhos. E as restrições não eram muitas e o acesso gratuito. Então, crianças com dinheiro ou sem dinheiro estavam participando. Já foi algo bem mais aberto. Não foi só essas oficinas, mas teve outras experiências em SESC que eu tive com crianças e foi
uma experiência legal. E alguns pais me falavam, nossa, mas você tem muita didática, você já trabalha com crianças. Eu falei, não, essa é a segunda experiência. Eu não sabia que eu ia gostar tanto disso. Bom, e agora, quem são as crianças? Quem são os candengue cientistas? No idioma Kibundo, que é um idioma local de Angola, candengue significa criança. Tá? Quem começou esse projeto foi o professor Pedro Paris. Ele é angolano e ele tem uma startup de tecnologia. Nessa startup, ele disse que foi algo há 3 anos. Ele começou a startup há 10 anos, mas há 3 ele iniciou o projeto. Por quê? Ele começou a ver que o pessoal das comunidades de periferias estavam sendo levadas pelo drogas, alcoolismo, prostituição, e ele estava querendo mudar a realidade das crianças usando a tecnologia. Então, todo o lucro que ele tinha, em vez de ele usar para si, ele colocou nesse projeto e chamou de Candengue Cientistas. Ele é tocado nesse bairro chamado Viana, que é na periferia de Luanda, a capital de Angola, e o lema deles é Candengue Cientistas, aqui criamos o futuro. Bom, aqui foi uma apresentação que eles fizeram, a startup de tecnologia do Pedro, e qual é o propósito? Então, eles estão para ajudar as crianças e adolescentes menos favorecidos. Então, não é um projeto cobrado, ele faz tudo gratuito. As crianças, a partir de 4 anos, já podem entrar no projeto, já podem fazer coisas. E aí eles já podem criar os projetos. Ele não tem distinção de menino ou menina. Esse projeto é para menino, esse projeto é para menina. Não, todos fazem juntos. Ele separa por faixa etária. Bom, a metodologia deles qual é? Tem 2 métodos de ensino. Um é o adulto ensinando para a criança, que é o método tradicional. Então, a criança vai aprender junto com o adulto. Só que algumas vezes as crianças podem não ficar à vontade, não entender tão bem para perguntar de novo. E aí o Pedro resolveu ir por um segundo caminho, que é o quê? A teoria dos mundos iguais, que significa a criança ensina para a criança. Então, não é só ele e os professores ensinando as crianças, como as crianças também aprendendo e replicando o que elas aprendem para as outras crianças. Então, as crianças já ficam à vontade com outras, já ficam à vontade de perguntar, de interagir. E aí, esse método rendeu bastante, as crianças aprenderam muito bem. A criança como protagonista do ensino, não só aquela que é ensinada, mas é a que também ensina. Bom, a eletrônica que eles usam é através da sucata, né? Os materiais em Angola, coisas que nós compramos, componentes eletrônicos como os resistores, capacitores, todos esses materiais aqui nossos, nós compramos a preço de banana no Mercado Livre, na Santa Efigênia. Só que lá é algo muito caro. É bem difícil de achar. As poucas lojas que vendem a preços absurdos e eles não têm dinheiro para comprar o material. Então, como é que eles fazem? Eles usam a sucata. Então, aqui já estão eles com algumas placas. O que eles fazem com essas placas? Eles retiram os componentes eletrônicos das placas e desenvolvem projetos, né? Algumas placas, por exemplo, algumas placas-mães, eles restauram essas placas-mães e constroem novos computadores. Também reaproveitam os componentes eletrônicos em projetos. Então, tudo que eu acompanhei lá eram projetos, não tinha nada novo, era tudo sucateado e reutilizado para fazer as coisas. E quando a placa não tem mais jeito, não tem como recondicionar, já tirou os componentes dela, eles também usam para fazer bijuterias. Então, tem algumas que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Como a Proge foi parar em Angola? Esse cidadão aqui, o Guilherme Rasgris, ele já tinha ido para Angola umas 2 vezes e perguntou se eu tinha interesse de estar em Angola para fazer alguma oficina, algum projeto, né? Porque normalmente o que acontece com os pessoal de tecnologia? O pessoal geralmente recebe convites para palestrar nos Estados Unidos, na Europa, mas palestrar na África foi uma coisa muito assim, mas eu topei muito e quis participar. Então, ele me indicou para o pessoal de Angola, falou do meu trabalho aqui no Brasil,
e falou de oficinas que eu poderia realizar lá. Eu fui convidada para o evento, foi em junho desse ano, chamado Angotique, que é um dos maiores eventos de tecnologia de Angola. E lá, essas duas empresas, a Buca App e uma Techmakers Luanda, viram meu trabalho, indicado pelo Rasgrise, e falou para eu ir participar do evento. E aí, eu participei de um painel sobre tecnologia e educação, falei de algumas iniciativas no Brasil. Só que até então eu não tinha ouvido falar das crianças, eu só fui convidada para participar do evento. Depois dessa participação, antes de ir para Angola definitivamente, Rasgris me falou da história do professor Pedro e da sua luta diária, porque ele não recebe nenhuma ajuda de governo, é tudo por conta dos lucros que ele tem da empresa. Então, ele recebe aqui e coloca ali no projeto e não fica nada com ele. Então, ele falou, olha, o professor Pedro, ele tem essas dificuldades, tal, como a gente poderia ajudar ele? E foi aí que a gente começou uma campanha nas redes sociais falando, gente, tem um projeto muito legal que está acontecendo em Angola, as crianças estão precisando de materiais, precisando de dinheiro para fazer os projetos. E aí eu redigi um artigo no LinkedIn baseado numa conversa que eu tive pelo Messenger com o professor Pedro. E aí, depois desse artigo, a gente foi divulgando em Facebook, Instagram, e-mails. Nós fizemos também uma vaquinha. E vários amigos, colegas, pessoas que a gente não conhecia em empresas, eles acreditaram e ajudaram a gente. Bom, uma das iniciativas que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, foi a oficina de solda beneficente, onde as pessoas, além de aprender a soldar, elas levavam alguma doação. E aí eles reuniram várias dessas doações, como notebooks, como GPS, componentes, afins. Eles mandaram aqui para São Paulo para eu mandar lá para Angola. Então, foi o pessoal do RHMS, Rio Hacker Makerspace e a Floritech. Então, esses aqui são o pessoal lá do RHMS. E eles fizeram essa campanha para ajudar as crianças com componentes e computadores. O que nós conseguimos lá? Levar para lá? Na vaquinha, nós conseguimos R$ 1.700, que na moeda local, que chama kwanzas, a moeda de Angola, deu mais ou menos 150 mil kwanzas, que para eles é muita coisa. Com o pessoal do RHMS Floratech, nós conseguimos 5 notebooks, um tablet, um GPS. Várias pessoas também deram placas novas, usadas. Também teve bastante lixo eletrônico. E algumas das lojas de eletrônica que ajudou a gente foi a Saravati, a Mamute, Felipe Flop, Robocor, Sistec, Novatec e várias pessoas físicas. Então, a pessoa via entrar em contato comigo. Como é que a gente faz para ajudar? E aí, eu ia lá buscar no metrô, na casa da pessoa. Então, a gente conseguiu reunir bastante coisa. Deu essa caixa aqui e essa mala lotada de coisa. Bom, como foi a chegada em Angola? Bom, esse aqui é o avião da empresa aérea da TAG, que é a empresa de Angola. Aqui são alguns dos doces angolanos que eu comi no hotel, foram bem diferentes, bem gostosos. Aqui tem uma tela que ficou preta, não dá para ver a imagem tão bem. Aqui foi quando eu conheci as crianças. Então, eles estavam expondo no Angotique, e lá no Angotique eles tinham já os estandes próprios deles. Funcionou. E aqui são alguns dos projetos deles. E vocês estão vendo que os projetos deles não tem nada de novo, eles não compraram nada, tudo foi material reciclado, tudo material reaproveitado. E eu estava conversando com eles, perguntando como é que era ser um candengue cientista, como eles divulgavam os projetos, como é que eles faziam as coisas, e eles têm uma dicção muito boa. Esse aqui é o professor Pedro, foi quando a gente se encontrou pela primeira vez, ele já me presenteou com a camiseta do projeto e nós tiramos várias fotos. Aqui foi quando eu entreguei as doações de fato e explicando para eles, aqui, ó, a empresa tal deu um multímetro, a outra empresa tal conseguiu um notebook e tal. E eles estavam realmente encantados. Por quê? O professor Pedro pensou que eu era só mais uma que ia prometer algo e não cumprir. Porque
Ele ouviu de várias empresas de Angola que ia receber uma ajuda, ele redigia cartas pedindo ajuda e nenhuma das empresas ajudava. Quando eu falei que ia tentar alguma ajuda no Brasil e ia levar para ele, ele também achou que ia ser só mais uma promessa. E quando ele me viu realmente com a caixa, com as coisas lá, ele ficou muito, muito, muito emocionado. Tanto quando eu e o Rasgris entregamos para ele os 150 mil kwanzas, parecia que ele estava carregando um tijolo de tão pesado. Ele não conseguia encarar a gente de tão emocionado que ele ficou. Aqui foi também a hora da gente entregando os notebooks, eles estavam duplamente felizes, além das doações, por eles morarem em periferia, algum pessoal lá da vizinhança começou a ver que eles estavam com notebooks, com essas coisas, e eles foram roubados. Eles arrombaram o espaço deles e roubaram os computadores, eles estavam sem nada. E aí, quando a gente chegou com os computadores novos, eles ficaram muito, muito, muito felizes. Tanto que eles acabaram guardando as doações num outro local e não na base deles por medo de alguma represália, algum assalto. Aqui foram eles com as doações, então eles estavam radiantes, eles ficaram muito, muito felizes, porque a ajuda tinha chegado do outro lado do oceano. O professor Pedro não estava aguentando mais se doar tanto para o projeto, ele ia parar, porque não tinha mais recurso financeiro, não tinha mais material, e ele, quando chegou as coisas, motivou ele para continuar e fazer várias coisas legais. Aqui foi no último dia de evento, foram 3 dias de evento, então o evento foi terça, quarta e quinta, esse aqui foi na quinta, na minha despedida com eles, e a gente estava falando, né, aqui fazemos o futuro, eles... na hora da foto. Já foi bem emocionante ter que me despedir, porque eu fiquei só uma semaninha lá. Bom, aqui é um vídeo de uma apresentação aqui da... Joana Pereira Agostinho. Você tem quantos anos? 12 anos de idade. O que vocês nos trazem hoje Eles aqui? apresentando um projeto para a TV de Angola. Um projeto denominado Acidente Zero ou Controlador de Sinistralidade Rodoviária. O que é que faz? Este projeto veio com o objetivo de fazer com que os acidentes rodoviários diminuam ou mesmo parem de existir, porque sabemos que eles já têm vindo a matar mais do que a própria malária. Então, os estudantes da Universidade do Agostinho Neto, vendo que os acidentes têm vindo a matar mais do que a própria malária, fizeram muitas pesquisas. E nós, como os canengues cientistas, desenvolvemos uma lei da física, que é a lei fundamental da eletrostática, que diz que corpos com mesmas cargas repelem-se e corpos com cargas diferentes atraem-se. E esta mesma lei faz com que não hajam mais choques de carros, mesmo que o condutor estiver embriagado, com sono ou mesmo cansado. Podemos fazer a demonstração. Eles afastam-se uns aos outros através dos ímãs que colocamos à volta do carro. Ok, então com isso vamos reduzir o nível de acidentes na via. Sim. Ok. E em relação a este outro projeto? Este aqui é um projeto de automação residencial que nos permite ligar ou desligar qualquer eletrodoméstico a partir do batimento de palmas, sopro ou mesmo a partir do comando. Ok, podemos fazer uma demonstração? Sim. Se eu pegar no comando e apertar, ele liga. E se eu apertar novamente, ele desliga. Com palmas, como é que funciona? Sim. Se eu bater... Desculpa, me pode... Se eu bater palmas, ele acende. E se eu bater novamente, ele apaga. Também com o sopro acontece mesmo. Se eu soprar, ele acende. E se eu soprar novamente, ele apaga. E foi muito difícil trabalhar neste projeto? Não. Sim, foi muito fácil. Porque não fiz sozinha, fiz com a ajuda dos meus colegas e do meu professor. Ok. A união faz a força. Sim, Várias mentes a pensar e o projeto só podia ser este. sim. Agora vou falar de um jogo que tem como nome Tente Não Tocar. Este jogo veio com o objetivo de testar o nível de concentração da pessoa. Não importa se é adulto ou criança. Sim, ele testa o nível de concentração. Tens que sair de um lado para outro sem tocares no obstáculo do jogo, porque se tocares, o alto-falante soará um sinal sonoro que indica que você perdeu. Tens que repetir novamente. Posso jogar? Se eu tocar, ele soa um sinal sonoro. Muito obrigada. Qual é o conselho que você gostava de deixar a outras crianças? Para seguir o nosso projeto. Bom,
vocês viram que todos os projetos deles são bem rudimentares. E, ao contrário do que o pessoal pensa, aquele projeto com a caixa que ela soprou, que ela bateu palma, não tem Arduino, não tem Raspberry Pi dentro, não. São componentes que eles retiram de placas velhas e fazem os projetos. Então, eles tiveram contato com o Arduino pela primeira vez, foi quando eu levei as primeiras doações, onde tinham 10 placas. Então, imagina só o tanto de coisas que eles conseguem fazer usando só componente. Imagina, no caso, se a gente der Arduinos e Raspberry Pi para essas crianças, o quanto de coisas que eles vão conseguir construir. Aqui, de novo, o mesmo projeto da caixa. Aqui foi com limões, então eles estavam usando os limões para gerar energia elétrica, alimentava algumas cargas como calculadoras, enfim. Aqui vocês estão vendo que está bem rudimentar, então ali são todos componentes, não tem plataforma de criação, de prototipação. São componentes mesmos que eles usam para montar. E nenhuma restrição com o uso de ferramentas, então usam ferro de solda, multímetro, não tem nada restrito para eles. Aqui são as bijuterias que eles fazem, então eles pegam as placas velhas e das placas velhas eles montam então várias pulseirinhas, brincos. E aqui foi uma oficina que eles estavam montando. Aqui é o espaço deles em Luanda, então vocês estão vendo que é um espaço bem rudimentar e o muro não é alvenaria. Como é que é o material do muro que eles... É saco de areia. Então, os muros do espaço lá não é nem alvenaria, são sacos de areia. Tanto que o pessoal pulou e, infelizmente, antes da gente ir para lá, teve um assalto onde eles arrombaram as coisas. A gente até quer, numa próxima ida, pensar em algum projeto de segurança para o espaço e para as crianças. Bom, como é que as pessoas estão ajudando? A primeira coisa, a gente está tentando fazer contatos com autoridades de Brasil e Angola. A gente tem contatos em Angola, então tem pessoas que estão lá ajudando, viabilizando a ida dos materiais. E os materiais que a gente pede para doar são componentes eletrônicos. E a gente fala se a gente for fazer uma doação, que a gente doe coisas novas. Não é tão caro a gente comprar transistor, resistor, LED para levar para eles. Placas como Arduino, Raspberry para prototipagem, para eles fazerem coisas também. Kits didáticos, materiais escolares. Também estão fazendo uma campanha para levar a impressão 3D para lá. Conseguimos algumas doações, mas materiais como filamento, spray também nós estamos aceitando. E itens de informática, se tiverem notebooks, tablets, enfim, material para usar. E se vocês tiverem alguma sugestão para a gente levar outras coisas para lá e viabilizar a entrega, é só entrar em contato.